vou ser breve então sobre a palavra e eu vou ler somente 2 versículos, tá bom? Mas vocês podem ler o versículo todo do capítulo 21. Vou ler o 7 e o 8. Fala assim a palavra de Deus: Quem vencer herdará todas essas coisas, serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, os abomináveis, homicidas, fornicadores e feiticeiros, ao que os idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde como fogo, no segundo enxofre e tal, e o que é a segunda morte. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui. Eu já falei bastante sobre quando Jesus virá sobre a nuvem e levará os seus escolhidos 4 cantos da terra para a nova morada, aquele lá que João viu, né, que estava lá dentro, que é os 144 mil, certo? Que é o trabalho da igreja de selar todos eles para estar lá, né, para ser salvo, com esse mesmo corpo, né, que nós estamos hoje. Aqui é os vencedores, o que herdarão essas coisas, são os filhos de Deus, né? Todos esses que se manter firme até o fim, né? E não ser idólatra, não ser covarde, nem incrédulo. Na verdade, os sofrimentos e angústias são tão grandes, são tão profundos, que nos faz desejar a morte, né? A verdade é essa. E Deus fala sobre a segunda morte. A primeira morte é espiritual, certo? A primeira morte é espiritual. Deus tira o seu espírito, certo? E certamente a pessoa que não tem mais o espírito de Deus está morto para Deus, certo? Não está mais ligado na videira, não está mais ligado no céu. Essa é a primeira morte, é espiritual. E a segunda morte que Deus fala é a morte que... A segunda morte é a morte física, certo? A segunda morte é a morte física. Aos mentirosos, isso será tudo lançado no lago de fogo, no enxofre. É a segunda morte física, certo? Porque aqueles que venceram não morrem nunca. São eternos, certo? Então não tem como ir. Então somente vai para o lago de fogo os idólatras. Os idólatras são... A palavra de Deus diz que nós não devemos adorar a besta nem a sua imagem. Adorar a besta é uma idolatria, certo? A besta, a marca da besta é 3 estrelas na testa, certo? É idolatria. A palavra de Deus é bem clara que nós devemos adorar somente Jesus e a Deus, certo? O conhecimento da verdade, na verdade eu entendo que todo o conhecimento da verdade da palavra de Deus te dá esse poder, certo? Você tem essa consciência dentro de você, e o conhecer a verdade, de não idolatrar a besta, não ficar aí, tipo, embriagado com as coisas da vida e ficar idolatrando a besta. A besta, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que são os países, né? Tipo a China, que está se unindo a vários países, se fortalecendo, mas eu penso que é mais pelo medo, né? Porque o poder dos Estados Unidos de guerra é muito grande, certo? O poder de destruição, do poder de armas, né? Tecnologia. Por isso eles se unem, né? Eles se unem com grande extensão em vários países, são 7 países no caso, que se forma a cabeça da besta, e mais 10 chifres que são prontos para guerrear, formados junto com eles, para enfrentar os demais. E Estados Unidos é aquele, né, que é 2 chifres somente, que são 2 nações, certo? Eu já tive uma revelação com esse, é tipo um carneiro, né, que vem, entendeu, com 2 chifres, né? Eu vou dar uma olhada sobre isso aqui, vou falar mais sobre essa posição de bestas, certo? Mas eu deixo essa palavra para meus irmãos. Eu estou meio... Na verdade, eu estou meio que destroçado por dentro, estou me recompondo, né? Mas Deus é fiel, certo? Tem sido fiel, e Deus... Eu creio que em breve vou dar um testemunho sobre bênçãos. Amém? É pela fé. Deus abençoe a todos. Amém? Paz.